Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Repitam comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero crescer na palavra. Todos juntos, eu quero crescer na palavra. Fala o meu espírito nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, essa semana o Espírito Santo nos sinalizou esta palavra. Eu tive um sonho sequencial, quero chamar de sonho, na verdade foram dois, da segunda-feira para terça. Desde que eu passei pelo processo do Covid e estive internado 13 dias, 7 dias na UTI. Desde então, é como se o Senhor me chamasse mais para perto. Então eu tenho seguido isso, eu quero estar mais perto dele. Amém? E quando foi segunda para terça, eu tive dois sonhos. No primeiro, vinha um homem, eu não vi o seu rosto, com um blazer preto, uma camisa cinza e uma calça cinza. Me abraçava e tirava algo de dentro de mim. Me roubava. Acordei e eu disse: já entendi, o diabo veio para me roubar. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e repreendi e voltei a dormir. Voltei a ter o mesmo sonho. Desde o ano passado que eu tenho ajudado um ministério e a cada 2 meses eu envio uma ajuda para esse ministério. E eu sonhei então com o pastor desse ministério, o mesmo homem que veio no primeiro sonho e me abraçou e me roubou, abraçou esse pastor e também o roubou. Com o segundo sonho, eu disse para o Senhor, eu entendi. O Senhor tem me dado para que eu possa abençoar esse ministério. E se o diabo me rouba, rouba esse ministério. E a ajuda que Deus tem me dado a graça de enviar, não é muito. Mas para vocês poderem entender o que Ele faz lá, com o que nós enviamos para Ele, é o suprimento de 6 meses. Então, se o diabo me rouba, vai roubá-lo o suprimento de 6 meses. Nesse texto,
O apóstolo Pedro disse a Ananias, no versículo 3, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Pedro não está dizendo, olha, o que foi que aconteceu, Ananias? Você foi atormentado, um demônio te pegou e tal. Não, Pedro está dizendo, você permitiu. Digam comigo, legalidade. O que é legalidade? É um direito dado a outrem. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que um casal se uniu, mas para pecarem. Ananias e Safira venderam uma propriedade. É muito importante então nós sabermos o que estava acontecendo nesse momento da igreja primitiva. A igreja acabara de ser fundada, Atos 2, de 1 a 4. Pedro e João, ungidos, cheios do Espírito Santo, Deus os estava usando para operar sinais, prodígios e maravilhas. E eles dois sobem ao templo da Porta Formosa às 3 horas da tarde para orarem. Ali estava sentado um paralítico pedinte e lhes pediu e agiu. Diga, falou e agiu, porque fé exige ação. Então Pedro disse, levanta-te e anda em nome de Jesus, e o tomou pela mão. E o homem de um salto firmou os pés no chão e entrou pelo templo cantando e adorando ao Senhor. Amém. Muito importante entendermos o que estava acontecendo na igreja primitiva até esse momento de Ananias e Safira. O Espírito Santo havia estabelecido na igreja, nesse tempo, que aquele que possuía bens, propriedades, vendessem. Se aqueles que atendessem a essa convocatória, vendessem. E em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 37, vamos acompanhar a leitura. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui. Da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Digam comigo, unidade. Digam comigo, unidade. Digam comigo, unanimidade. O que é unanimidade? É um só pensamento, uma única maneira de pensar. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Digam comigo, koinonia. Alô? Digam koinonia. A palavra koinonia no grego significa comum a outros, a todos, comunhão. A comunhão na igreja primitiva era tão forte que o que eles possuíam entre si, eles não julgavam ser deles. É meu, Jesus me deu, é teu também. Tremendo. Versículo 33, acontecia algo nesse mover de unidade, com grande poder. Os apóstolos continuavam. Isso é muito importante, porque nós temos que ler a palavra e absorver o que a Bíblia está dizendo. Houve uma manifestação de glória. O Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos. Em Atos capítulo 2, foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Todos. Pedro prega o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se convertem. Pedro vai orar, manter sua vida de oração, e um paralítico é curado. São perseguidos, são levados ao sinédrio por causa desse milagre. Mas isto não fez a igreja parar. A Bíblia diz, com grande poder. Uma igreja que não desfruta do poder de Deus, não é uma igreja testemunha de Jesus.
Quando eu conheci o Espírito Santo em 2011, foi o que mudou minha visão, mudou a minha realidade. Embora eu pregasse a palavra, embora eu estudasse a palavra, mergulhasse na palavra, nos originais, como faço hoje. Esse poder que vemos aqui não era constante no meu ministério. Mas a Bíblia diz que tem que ser constante. Os apóstolos não deixaram a unção ir embora. Então eles com grande poder continuavam a dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. A graça é a presença do Espírito Santo. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso aqui nós temos que entender o que estava acontecendo na igreja. Poder, testemunho, milagres, koinonia, comunhão, amor, porque você tem e você considera que o que é seu é do seu irmão, é amor. É comunhão mútua. E a igreja estava atendendo às necessidades dos irmãos. E nesse momento em que a igreja está trabalhando, vendendo, trazendo a semente, o dinheiro para os apóstolos administrarem conforme a necessidade de cada um, surge um casal, Ananias e Safira. E a Bíblia diz que eles tinham uma propriedade. Digam comigo, possuíam uma propriedade. Eles venderam, digam venderam. Mas na hora de dar, eles retiveram parte do valor. E pasmem vocês, me impacta isso aqui. Ananias e Safira foram sentenciados à morte por amor ao dinheiro. Escutem bem, porque isso é um alerta para nós. Eles receberam uma sentença do céu por amor ao dinheiro. Vejamos o que diz primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que diz a palavra. Pois o amor ao... é o quê? Precisamos entender. Paulo estava advertindo a igreja e ao jovem pastor Timóteo para que advertisse aos ricos. Diga aos que têm bens, não coloquem o coração nos bens. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Jesus disse: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Lembro-me de uma experiência. Eu estava com 2 pastores e nós combinamos de irmos à praia de Porto de Galinhas. Então fomos no carro de um pastor. Quando chegamos lá na praia de Porto de Galinhas, estacionamos o carro em um estacionamento. E ao lado do carro, no estacionamento, ao lado onde estacionamos, tinha uma van.
E então, quando eu abri a porta, bateu na van, pá! Eu não vi ninguém, daí alguém na cadeira de motorista olhou. Disse, rapaz, bati. Fechei a porta. Já eu vou abrir novamente, abri a porta, pá! Bateu de novo. Aí ele desceu. Quando desceu aquele troglodita daquele tamanho, olhou a van, disse assim: amassou meu carro. Você vai ter que pagar. Nós descemos, os 3 pastores. Ele viu 3 e, mesmo que tivesse visto uma formiga, olhamos. Pense, não tinha um arranhão. Disse, mas não está nem arranhados. Amassou meu carro. Como quem diz assim, vai encarar? Olhamos um para o outro. Aí o outro pastor que veio dirigindo, aproximou-se dele e disse assim: esse é o seu único bem que você possui? Esse é o meu único bem e é daí que eu sustento minha família. E esse pastor, com a sabedoria do Espírito que só Deus podia dar, disse assim: desde que eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus é quem me sustenta. Amém. Começou a pregar o evangelho para esse homem. Foi impressionante porque, ao ouvir a palavra, esse homem começou a baixar a cabeça. Posso orar por você? Pode, ore. Aquele pastor orou. E aquele homem apaziguou-se. E por fim, aquele colega pastor disse: isto aí não é a sua vida. Sua vida é Jesus. Ananias e Safira fizeram daquele valor vendido de sua propriedade um meio de mentira para enganar o Espírito Santo. Nós achamos em nossa, digamos, entre aspas, ingenuidade, que em algum momento Deus usa óculos escuros e Ele não nos vê. Mas a Bíblia diz no Salmo 139, primeiro versículo, vamos ver. Senhor, Tu me sondas em mim. Digam comigo, meu Deus me sonda. Ele não vê como o homem vê. Foi isso que ele disse a Samuel na casa de Jessé. Deus não vê como o homem vê. E quero lhe dizer mais: Deus não ouve como o homem ouve, porque Deus escuta as batidas do teu coração. Ele sabe em que direção estão indo. Ele te sonda. E Davi disse: Ele te conhece. Deus viu o coração de Ananias e Safira. Quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia não está proibindo prosperarmos. A Bíblia está dizendo: não ame a prosperidade. Salomão disse em Eclesiastes: o dinheiro compra tudo. Escute bem, não compra o favor de Deus. O dinheiro compra tudo, disse Salomão, mas não compra libertação, não compra paz, não compra restauração, não compra vida, não compra alegria, não compra libertação.
e pelo amor ao dinheiro, muitos estão se perdendo. Por quê? Porque Deus está tratando exatamente desse amor ao dinheiro. E o dinheiro tem sido uma distração que o diabo está usando para distrair a muitos e levá-los a pecarem contra Deus. E nesta noite eu vim lhe fazer uma pergunta: você é um conectado? As pessoas estão distraídas com seus problemas financeiros, com as suas dívidas. Estão distraídas com seus problemas de saúde, com seus problemas conjugais, com seus problemas de depressão, de angústia. Estão distraídas com o lazer, estão distraídas com as coisas a fazerem. Estão distraídas e sempre distraídas. E a distração no mundo espiritual vem de Satanás. O diabo distraiu o coração de Ananias e Safira. Pedro disse: porque você permitiu, Ananias. Porque você permitiu. Quem permite somos nós. Você está colhendo o que você plantou, e você vai colher o que está plantando. É uma lei espiritual. Então nós temos que ser vigilantes e discernirmos que não será Satanás que está nos enganando. Quando ele diz assim: não tem vitória para você, é mentira. Jesus já venceu. Quando ele diz não tem cura, é mentira. Pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Quando ele diz sua família não será salva, é mentira. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Haverá um dia que você e a sua casa entrarão pelas portas desta igreja. Aleluia. Você é um distraído. O diabo distraiu Ananias em algo em que ele vem distraindo a humanidade há muito tempo: dinheiro. Dinheiro. E eu quero lhes dizer algo nesta noite muito interessante. Você acha que Deus não trata de dinheiro na Bíblia? Deus trata de dinheiro na Bíblia. Deus trata de cura. Deus trata de libertação. Deus trata de salvação. Deus trata de paz. Deus trata de alegria. Mas trata também de dinheiro. E existe algo aqui em Ananias e em Safira que eles entraram em acordo. Como que sentaram e disseram assim: bom, Ananias e Safira, vamos fazer isso. A gente vai fazer isso aqui e tal. Mas o dinheiro que nós pegamos desse terreno é muito. Vamos dar uma parte apenas para Deus. Assim são muitas pessoas quebrando os princípios bíblicos que Deus estabeleceu a respeito, por exemplo, dos dízimos. Não podemos negociar. É um princípio estabelecido. Deus não negocia o inegociável. Deus não negocia o inegociável. E se você não sabe o que é inegociável, aqui está o que não é negociável. Amém. Deus não negocia só palavra. Deus não negocia um só mandamento. Deus não negocia uma só ordenança. Deus não negocia a palavra. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem a enviei. Amém. Amém. A palavra é vida. A palavra é poder. A palavra é autoridade. A palavra é fogo. A palavra derrota Satanás. Não deixe o diabo te enganar. Creia no que Deus diz, porque Deus falou, Ele cumprirá. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Nossa igreja tem se transformado em um celeiro de comerciantes.
Porque existe uma unção nesse ministério para desatar pessoas. Amém. Quero dizer aos comerciantes: não ousem tentar a Deus. O Espírito Santo deu uma palavra, bispa, um rema. A unção que te toca é a unção que te julga. E quero dizer a vocês, comerciantes, se organizem, porque se vocês mentirem contra Deus, vocês irão pagar um alto preço. Não tentem enganar ao Senhor. Deus vai tirar das suas mãos e vai entregar a quem é fiel. Pode ter certeza? Vocês não irão passar mais que 5 anos no que estão. Mais que isso, e tem mais, serão 5 anos de dor. Comprando, vendendo, sem prosperar. A bênção do Senhor em Provérbios capítulo 10, versículo 22, vamos ver o que diz. A bênção do Senhor traz o quê? A Bíblia está falando de quê? Riqueza. O que é que enriquece? A Mega Sena? Não. Eu não preciso da Mega Sena. Eu tenho mais que a Mega Sena. Eu tenho Jesus. Aleluia! Aleluia. A bênção traz o quê? Riqueza. Mas a mentira ao Espírito Santo traz o quê? A morte. Não mintam. Existem 2 pessoas com as quais você não pode brincar, e a Bíblia alerta isto. Primeira, Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12:30, nosso Deus é um Deus consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembro-me de um professor que eu tive no seminário, e tenho que repetir o que ele me disse porque gravei. Falando sobre a queda em pecado de homens de Deus e da igreja do Senhor Jesus, desobedecendo ao Senhor. Ele me disse uma frase que eu guardei até hoje. Ele me disse: Alex, estes homens estão pecando, a igreja está falhando em qualquer área da sua vida. Nós não sabemos o que o céu vai decidir fazer. Você não sabe o que Deus vai decidir fazer com o seu pecado. Se você não se arrepende, pode esperar. Deus vai decidir fazer algo. Deus decidiu fazer algo com Ananias e Safira que porventura você nunca olhou com atenção. Eles morreram por amor ao dinheiro. Eles morreram por amor ao dinheiro. Quero lhes dizer algo nesta noite. Tem pessoas morrendo dentro da igreja do Senhor Jesus por amor ao dinheiro. Vou lhes dizer quem são essas pessoas. Elas são as pessoas ansiosas quando falta R$1 no bolso. Porque elas dependem do dinheiro, não dependem de Deus. Elas acreditam mais no salário mínimo que recebem do que na provisão do dono do ouro e da prata. Essas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, estão dependendo do dinheiro. São pessoas que dependem do salário no final do mês. Eles não acreditam no que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sustenta quem é dele. Ele manda provisão todos os dias. Elias estava em um lugar inusitado, na caverna, com medo de Jezabel, e Deus mandou para Elias o corvo com pão e carne. Esse homem estava fugindo de Acabe, e ele foi beber água, e Deus disse: beba água do ribeiro Querite. E quando acabou a água, Deus disse: vá para uma cidade em que eu ordenei que uma viúva te sustente. Elias saiu do ribeiro Querite e foi para esta cidade. Alguém sabe o nome dessa cidade? Sarepta. E lá tinha o quê? Uma mulher viúva.
Quando Elias entra nessa cidade, essa mulher está pegando uns gravetos para fazer um foguinho e preparar algo que ela disse: comerei eu e meu filho e morreremos. Elias disse: dá-me água. Só. Dá-me um pão. Oh. Tua serva não tem. O que eu tenho eu vou preparar, fazer um bolo para mim e meu filho, e vou morrer. Vem o profeta com a voz profética, porque a profecia está na igreja. Amém. O púlpito é voz profética. Amém. E eu estou profetizando. Amém. Elias olhou para aquela mulher e disse: vai, faz o que disseste, mas antes prepara para mim um bolo e traz. Diga primeiro, Deus. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Você é distraído ou conectado? Aquela mulher conectou-se com a palavra profética na boca de Elias. E quando Elias disse: vai, faça, a mulher foi e fez. Quando a mulher trouxe para Elias o bolo, Elias profetizou para ela: assim diz o Senhor Jeová: não faltará farinha na panela, e não se acabará o óleo na botija. Amém. Porque se Deus multiplica, Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Aleluia. Deus não quer na igreja de hoje Ananias, Safira. Não retenha o que é de Deus. Amém. Se você retém o que é de Deus, eu tenho que lhe dizer, não precisa ser muito inteligente para interpretar a palavra. Haverá morte. Meu Deus, bispo, eu vou morrer igual Ananias e Safira? Não sei. São testemunhos raros disso. Mas que áreas da sua vida irão morrer? Sim. E o Espírito Santo não é o espírito da morte. E Jesus não disse: eu vim para lhes dar morte. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém. O problema de Ananias foi totalmente contrário àquela viúva. Ananias desonrou o Espírito Santo em suas finanças. Aquela viúva honrou ao Senhor na vida do profeta Elias com tudo que tinha. Amém. Há uma grande diferença. O coração de Ananias tornou-se um coração cheio de Satanás. Porque Ananias amou o dinheiro, Safira amou o dinheiro, permitiu que Satanás enchesse o coração deles. E foi tão grave que eles mentiram ao Espírito Santo. Igreja, primeiro Deus. Custe o que custar. Não negocie com o Espírito Santo. Ele não negocia princípios e valores. Talvez por vivermos em uma sociedade sem valores e sem princípios, muitos na igreja estejam sendo influenciados. Mas nós somos luz. Somos o sal da terra. O mundo não pode nos influenciar. E não podemos levar a Deus a maneira de negociar, a maneira de fazer negócios do jeitinho brasileiro, achando que Ele vai aceitar. Ele não vai, porque o reino de Deus não é um balcão de negócios. Escutem, o reino de Deus não é um balcão de negócios. Deus não venderá a sua palavra. Deus não manchará o seu caráter. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e Ele cumpre.
Amém. Quero alertá-los nesta noite. O amor de Ananias e Safira pelo dinheiro trouxe-lhes uma sentença de morte, porque eles se distraíram. A fé daquela viúva de Sarepta trouxe-lhe uma sentença de vida, de vitória, porque a Bíblia diz que não faltou a farinha na panela, nem azeite na botija, e comeu ela, comeu o filho, comeu a família inteira, até que Deus mandou chuva sobre a terra. Aleluia. É esse Deus que eu creio. Deus, dono do ouro e da prata, Deus da abundância, que venceu Satanás na cruz do Calvário, que derrotou o diabo, que me resgatou do império das trevas, que me colocou no corpo de Cristo, que me fez cabeça e não cauda, e me diz: você está por cima e não por baixo, onde você colocar a mão prosperará, onde você pisar é terra de sua propriedade. É nesse Deus que eu creio, um Deus que tem autoridade, um Deus que tem poder, um Deus que é glorioso, um Deus que abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Aleluia. Ele não aceita a deslealdade. Me agradou o que o apóstolo Alain falou quando esteve aqui. Deus não busca fiéis, porque o fiel pode ser infiel. Deus busca leais, porque lealdade é uma questão de caráter. Elias encontrou naquela mulher conforme a palavra que Deus lhe deu. Eu ordenei a uma mulher que te sustente. Oh, glória! E Elias ficou na casa daquela mulher até Deus mandar chuva. Aleluia! Aleluia. Esta noite quero lhes dizer: não mintam, não negociem com Deus. Ele não vai negociar com vocês. Ele não vai negociar comigo. Ele não vai negociar princípios que estão estabelecidos em sua palavra. Valores de vida, valores morais inegociáveis. Ele não vai negociar para te curar. A cura é pela fé. Ah, Senhor, vou te dar isso e aquilo, me cure. Tudo é possível ao que crê. Mas quero dizer algo à igreja. Ele nos prometeu enriquecer-nos. Amém. Não negocie com Ele no que diz respeito a dinheiro. Ananias e Safira são um exemplo muito sério de como Deus trata o dinheiro. Críticos haverá em todo tempo. E não é porque eu não posso dizer eu não estou nem aí, eu estou aí para o que dizem, porque o que dirão só fortalecerá os meus princípios. Críticos contra a mensagem que prego, críticos contra a visão que abracei, que haja em muitos, porque só me mostrará onde erro e onde estou muito bem acertando. Que critiquem, que o mundo fale, porque os pastores ensinam sobre dinheiro na igreja. Antes dos pastores ensinarem sobre dinheiro na igreja, Deus fala sobre dinheiro na Bíblia. Amém. E Ele tratou isso muito sério. Muitas pessoas só têm carinha de anjo, mas por dentro são tremendamente falsos.
mentem para o Espírito Santo. Eu contei a história aqui de uma pessoa e quero contar outra nesta noite. Você sabe que Deus é um Deus sério. Quando ele diz, não brinca com Deus, eu digo a você, não brinque com Deus nem com o diabo. São as duas pessoas com as quais você não pode brincar. E aquela história daquele pastor que foi chamado para visitar a empresa de uma ovelha sua. E chegou naquela empresa. E lá naquela empresa ele ficou impressionado com as máquinas. O pastor disse, que bênção, Deus trouxe um homem abençoado. E ele perguntou, amado, o que você quer? E o irmão disse, não, pastor, eu quero que o senhor ore. O que o senhor sentir de Deus, andar na empresa, o senhor marchar, pular, plantar bananeira, profetizar, faça o que tem de fazer. Então o pastor começou a orar, abençoando, Pai, obrigado pela vida do meu irmão, profetizou e tal, e abençoou e foi embora. Cultos depois, aquele irmão lá indo aos cultos, o pastor foi conferir a tesouraria. E quando chegou lá na tesouraria, o pastor pegou o envelope. E lá estava o nome do irmão. Glória a Deus, o irmão é dizimista. Ele colocou no envelope do dízimo. E quando os tesoureiros apresentaram para o pastor o relatório financeiro, estava lá o nome do irmão, R$112. O pastor olhou, R$112 de dízimo, glória a Deus, ele Deus. No outro domingo, o irmão de novo, R$112 de dízimo. E nessa igreja, o pastor, todo primeiro domingo, ficava na porta da igreja, na porta de entrada, para falar com os irmãos. E quando aquele irmão chegou numa Pajero HPE. Aí o pastor olhou, disse, não acredito. Então o pastor foi à tesouraria e viu de quanto aquele irmão tinha semeado de dízimo. E juntou 112 com 112, 224. Aí o pastor foi ver quanto custa uma Pajero HPE. E o pastor viu que uma Pajero HPE custa R$278 mil. Então o pastor começou a conjecturar com ele Deus. E disse, Senhor, eu quero esse milagre. Porque eu quero comprar uma Pajero HPE ganhando R$2.240. Porque como é que aquele irmão consegue, Senhor, manter o padrão de vida dele, ganhando R$2.240, andando de Pajero, jantando no restaurante, morando naquela tremenda casa? E o pastor percebeu que aquele irmão só queria a bênção, não queria o abençoador. Aquele irmão era um Ananias naquela igreja. E vim lhes dizer nesta noite, irmãos, esse ministério é sério. O que o Espírito Santo vai fazer aqui é grande. Muito grande. Amém. Muito grande. Amém. Muito em breve construiremos a Arena Avivamento. Aleluia. Amém. Prepare-se, porque você vai entrar com a sua família na Arena Avivamento. Amém. Amém.
Prepare-se, porque em novembro tem Conferência Nacional de Avivamento e esperamos mais de 100 pastores com as suas igrejas. Amém. Amém. E prepare-se, porque em 2022 estaremos na Arena Pernambuco. Aleluia! Com mais de 40 mil pessoas. Amém. Amém. É grande, porque o que Ele me disse que faria comigo é grande. E porque o que Ele disse que faria contigo nessa casa é grande. E se Ele falou, Ele cumprirá. Mas não minta ao Espírito Santo. Quando trouxer o seu envelope, traga um envelope justo. Deus não merece esmolas. Quando trouxer para Deus, é para Deus. Traga o que é justo. Não minta. Não é dom dos homens. Versículo 9 de Efésios capítulo 2 diz: isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque dá o dízimo. Você não é salvo porque perdoa. Você não é salvo apenas porque anda em obediência. Você é salvo pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você é salvo porque o sangue dele foi derramado naquela cruz e ele te perdoa. Você é salvo porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo.